programa Efêmera Arte de hoje apresenta a criação e os bastidores da peça Em Trânsito, do grupo teatral Espaço em Branco. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, iniciativa do Departamento de Arte Dramática da URGS, que mostra para a comunidade as produções dos alunos de graduação em teatro. A peça mostra um homem sozinho, preso no caótico trânsito da cidade. Quando seu celular toca, ele pretende ignorar a chamada, mas ao atender, ele é levado a um lugar surpreendente. Acompanhe com a gente. Bem clara, específica, né? É um cara que está preso no trânsito e aí ele tem uma crise existencial, ele começa a lembrar do passado, de quando ele era garoto e quando ele tinha bons momentos e os seus momentos ruins, até que ele tem devaneios, ele imagina que foi para o inferno. Então tem uma construção bem definida desse personagem dentro da dramaturgia. E que a gente resolveu dar uma desconstruída na encenação. Não fazer de uma maneira tão realista, um cara sentado num carro, né, falando dentro de um carro, num trânsito. Então a gente resolveu desconstruir isso e escolher teatralidades bem específicas que não fossem tão óbvias, que não acentuassem o texto. Quando a gente montou o Tereza e o Aquário, e já dos outros trabalhos, a gente sempre colaborou com um olhar presente, assim, sobre o trabalho do colega, né? Então tinha uma interferência intensa sempre, mesmo que tivesse o João Ricardo como diretor maior, de fora, vendo como um olho de fora, a gente sempre colaborou com os trabalhos uns dos outros, né? Principalmente durante o processo do Tereza e o Aquário, em que eu e o Lisandro ficamos 5 meses, bem dizer, trabalhando sozinhos e dando conta de uma construção que tinha um olho de dentro para fora, né? Então, na verdade, essa ideia de dirigir não veio assim como, agora eu vou dirigir, foi mesmo da universidade. Eu tinha esse desafio lá na cadeira da Jezebel, dentro do curso da UERGS, e o Lisandro precisava fazer uma atuação, isso foi o primeiro semestre de 2009. Precisava fazer uma atuação aqui no DAD. Então, a gente juntou as tarefas. Esse personagem, esse trabalho, ele foi construído a 3 mãos. Era o meu trabalho de estágio 1, de atuação. Era o trabalho da Cici Venturim, da UERGS, de direção, que ela tinha que dirigir um trabalho. E o João de Ricardo construiu a dramaturgia e os vídeos. Então a gente já vem desenvolvendo uma parceria dentro da companhia Espaço em Branco já há mais ou menos uns 5 anos. E essa linguagem ela vem sendo construída ao longo do tempo, se utilizando de alguns procedimentos, que é principalmente foco no trabalho do ator, a utilização de projeções, de dramaturgia coletiva ou de alguém de dentro da companhia, como no caso o João construiu o texto. Essa súbita possibilidade de escolha me fez pelo menos ter alguns segundos de delírio, onde a minha moral ficou subitamente 1 milímetro menos encardida do que ela está agora. E vamos ser tão somente sinceros uns com os outros. Ela está bem, mas bem encardida. Não foi uma escolha, foi um processo mediúnico. Eu estava em Campinas e estava passando por antes de vir para cá, eu acabei de terminar o meu mestrado lá em artes, então eu morei lá durante 2 anos e quando a gente começou a Tereza, eu comecei a escrever alguns textos inspirado em jam sessions que a gente fazia, né, aqui em Porto Alegre com o elenco. E por causa desse período de deixar a minha vida que eu tinha construído lá para trás e ter que me mover de volta a Porto Alegre, né, tá sentindo a minha vida se desintegrando, pelo menos as coisas que marcam o teu cotidiano, como a casa, a cidade, etc. E tá voltando para Porto Alegre, despertou em mim um processo dolorido, assim, onde eu me sentia absolutamente veloz por dentro, mas trancado numa mecânica para além de mim. E, na verdade, o Em Trânsito é
basicamente isso. Um homem paralisado, a vida toda está paralisada em torno dele, e ele por dentro tem um motor prestes a explodir. Tinha esse texto do João, que a gente já tinha... fez os 2 primeiros atos na estreia do Tereza, mas acabou eliminando o segundo ato inteiro do Tereza, porque achou que ficou pesado, ficou grande. Então tinha esse texto de 3 atos, onde a gente só usava a primeira parte, e a gente quis trabalhar com ele, justamente para continuar independentes, né, dentro do grupo, já que a gente estava produzindo material. Então, para não precisar contratar, pagar, ter essa burocracia com ninguém, independentes mesmo. E aí eu criei um argumento, comecei a desenvolver ele, o que gerou o primeiro ato e o segundo ato, né, quando ele se desloca para uma memória de infância. E o terceiro ato não existia, até que eu tive um sonho, por isso que eu disse que eu tive um acesso, entre aspas, mediúnico. E, de fato, eu fui projetado num lugar que é o lugar descrito na peça, dentro do planeta Terra. E dentro do planeta Terra não tinha nada, era só um grande chip vazio, feito de, sei lá, mármore ou granito. E, de fato, tudo que o personagem narra, eu vivi. Vivi não só metaforicamente, enquanto um processo de deslocamento e de transformação, mas também objetivamente no fato de que, por exemplo, todo o terceiro ato, eu sonhei com aquilo.